você quiser, pode começar a gravar, tá? Pronto. Bom dia, queridos, queridas. Espero que vocês estejam bem, tá? De verdade. Espero também que a gente saia logo dessa pandemia. Deixa eu lembrar vocês que a avaliação, a semana de avaliação, se não houver mudança, começa no final de maio. Então, vamos ver se a gente termina logo aí o nosso tema aí de poder judiciário, tá? Para que a gente se livre e já passe a fazer as provas. Hoje nós vamos falar sobre o poder judiciário. Na verdade, hoje a gente começa com o artigo 92, vamos no 93, vamos ver se a gente já dá uma boa adiantada hoje. Dentre os três poderes, o poder judiciário é aquele que tem a função de dizer o direito. É o que a gente chama de função jurisdicional. Iuris dicere, dizer o direito, né? A gente diz que não é apenas dizer o direito, mas também fazer com que haja satisfação da decisão do Estado juiz, né? Não é só a comissão que faz parte da função do Poder Judiciário, mas efetivar aquela decisão dele. Nosso Poder Judiciário, está lá no artigo 92, ele é formado dos seguintes órgãos. Vai dizer assim, são órgãos do Poder Judiciário. 1. O Supremo Tribunal Federal. 1A, o Conselho Nacional de Justiça. Na verdade, o Conselho Nacional de Justiça foi incluído com a emenda constitucional 45 de 2004, e nós vamos ver as características depois do Conselho Nacional de Justiça. Ele foi criado no momento em que se queria um controle externo do judiciário, e aí, obviamente, tivemos a criação do Conselho Nacional de Justiça, que não é um controle externo, vou dizer logo a vocês, ele pertence ao 2, o Superior Tribunal de Justiça. 2A, esse é recente, de 2016, da emenda constitucional 91, Tribunal Superior do Trabalho. Por quê, professor? Porque antes, o Tribunal Superior do Trabalho, como todo Tribunal Superior, ficava dentro dos outros incisos. Quer ver? Tribunais regionais federais e juízes federais, os tribunais, 4, tribunais e juízes do trabalho. Quando fala de tribunais, tanto estava falando de TRTs quanto de Tribunal Superior do Trabalho. Mas aí depois veio essa emenda que tirou apenas o Tribunal Superior do Trabalho e colocou ele à parte, né? Os tribunais de juízo do trabalho, já falei, os tribunais de juízes eleitorais, os tribunais de juízes militares e os tribunais de juízes dos estados e do Distrito Federal e território. Beleza? Essa é a estrutura do Poder Judiciário. Nosso Poder Judiciário, é interessante que vocês percebam, ele é formado de juízes que podem receber outra nomenclatura, viu, gente? Não significa que não seja juiz. Ministro do STF é juiz? Né? Desembargador é juiz? Juiz é juiz. Então, nós preferimos ter nomes diferentes de acordo com a competência, né, do juiz. O juiz que atua em tribunal superior e na nossa Suprema Corte não recebe o nome de juiz, recebe o nome de ministro. Os juízes que atuam no segundo grau recebem o nome de desembargador. Na verdade, se vocês olharem bem, a nossa Constituição só chama de desembargador o juiz nos estados, Distrito Federal e território. Ele não chama de desembargador, aqui na Constituição não existe desembargador do trabalho, nem desembargador federal. Professor, e como é que hoje tem os carros, tem lá a placa desembargador do trabalho, desembargador federal, o documento deles, a gente peticiona,
né, o Diário Oficial, a publicação. Veja só, porque através deles próprios, né, do regimento interno deles, eles modificaram a nomenclatura para se igualar à nomenclatura de juízes de segundo grau do Estado, para não haver nenhuma confusão. Mas, se o ato de nomeação de um juiz de tribunal do trabalho vai vir promovido a juiz do Tribunal Regional do Trabalho, não pode vir desembargador, porque não é uma nomenclatura constitucional. Um desembargador do trabalho que vai se aposentar, quando sair no Diário Oficial, vai sair a aposentadoria do juiz do Tribunal Regional do Trabalho, ainda que ele tenha carteira lá, que ele é desembargador. Porque na Constituição não existe essa nomenclatura juiz do trabalho, né? E para juízes federais, só para juízes estaduais que atuam no segundo grau. Então, fique ligado nisso aí, tá? Mas a gente continua chamando ele de desembargador, mas vocês sabem que na Constituição não há essa previsão. O parágrafo 1º vai falar o seguinte, prestem atenção que é muito importante esse iniciozinho. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional e os tribunais superiores têm sede na capital federal. Beleza. Então, tanto a nossa Suprema Corte, que é o Supremo Tribunal, quanto todos os tribunais superiores, STJ, STM, TSE, TST, ficam em Brasília, ficam lá na capital federal. E, além deles, o Conselho Nacional de Justiça. Então, todos esses órgãos, professor, todos os tribunais superiores, mais STF, mais CNJ, ficam em Brasília, exatamente, tem sede em Brasília, beleza? Hoje, na capital federal, vai ser lá. Aí o parágrafo 2º é interessante. Ele vai dizer o seguinte, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Professor, eu entendi, então. Se todos ficam na capital federal, eles têm sede em todo o território nacional, porque são tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal. Agora eu achei um erro aí. Qual erro? O CNJ não está aí. Não é erro, não. Porque apesar do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, pertencer à estrutura do judiciário, ele pertence, tá? Apesar do CNJ ter sede na capital federal, conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 92, e ele tem sede na capital federal, ele não pode sair. CNJ não julga. CNJ não tem função jurisdicional. E vocês sempre caem nessa casca de banana, por mais que eu afirme o tempo. Professor, o CNJ não julga, não. O Conselho Nacional de Justiça tem uma função de fiscalização, que depois a gente vai falar. Fiscalização administrativa financeira, que a gente vai falar no momento certo. Beleza? Abrange, inclusive, a parte correcional, professor, exatamente. Mas função de julgar eles não têm. Não, tem mesmo. Então, prestem atenção logo de cara a isso aí. Aí nós vamos para o artigo 93. O artigo 93 vai começar no seu caput com o seguinte texto. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Aí ele vai falar dos princípios. Então, logo de cara, eu vou dizer a vocês que o Estatuto da Magistratura vai ser feito através de lei complementar de iniciativa privativa de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Professor, mas não foi feito ainda não. Não foi feito ainda não, porque o Estatuto da Magistratura não foi feito depois da Constituição. Ele é de 79.
né? A Lei Complementar 35 de 79, é a que está vigente ainda hoje, né? Então, até hoje, não tem o Estatuto da Magistratura atualizado. Não, como ele foi recepcionado, então a gente utiliza a Lei Complementar 35, né, de 1979, eu tinha 9 anos, né, para vocês terem ideia. Vocês já eram velhos, né? Isa, Paraíso, já eram adolescentes, quando foi criada a primeira, o Estatuto da Magistratura. Não é o primeiro, não, mas é o que é vigente hoje. Beleza? Então, fiquem ligados. Então, quem tem iniciativa para criar um novo Estatuto da Magistratura, né, tem iniciativa, é o Supremo Tribunal Federal. E aí a gente vai ver como é que se dá o ingresso na carreira da magistratura. O inciso 1 vai dizer o seguinte: ingresso na carreira. O cargo inicial será de juiz substituto, mediante concurso de provas e títulos. Vamos parar aqui o inciso 1, depois a gente completa. Logo de cara, eu digo a vocês que o magistrado, quando ele entra na carreira de juiz, seu cargo inicial, conforme estabelece a Constituição, é o de juiz substituto. Para que ele faça, né, para que ele assuma, tome posse, entre exercício como juiz, é necessário que ele faça um concurso público de provas e títulos. Hoje é prova objetiva, depois prova subjetiva, depois prova de sentença, depois prova oral, depois prova de título. São aproximadamente 5 fases no concurso. As 4 primeiras são eliminatórias, né, até a prova oral, perdeu, pular fora, e a última é classificatória. Então, professor, e qualquer um, seja bacharel, pode fazer? Calma, não. A gente vai ver o resto do inciso 1 agora. Ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases. Então, a Ordem está lá participando em todas as fases, né? Exigindo-se, aí vem a exigência, do bacharel em direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações da ordem de classificação. Professor, então significa que você tem que ser bacharel em direito e ter, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. E o que é, professor, atividade jurídica? Me diga aí, pelo amor de Deus. Pode ser uma série de coisas. O magistério de direito no ensino superior é considerado atividade jurídica. A advocacia feita por vocês a cada ano é considerada atividade jurídica, desde que vocês participem, no mínimo, em 5 feitos, em 5 processos, né? Quando, se vocês forem técnico judiciário, analista judiciário, e estejam a serviço de um desembargador assessorando na área jurídica, também é considerada atividade jurídica. Beleza? Salvo engano, eu estava falando até com a outra turma, eu acho que são os escrivães de polícia, tanto civil quanto militar, quanto federal, eles pleiteavam, não sei se conseguiram, que fosse considerada atividade jurídica o seu papel, né? Apesar de ser uma fase pré-processual e etc. Tá? Como eles tratam da burocracia do inquérito, eu li outro dia sobre isso, a associação, né, querendo que fosse considerado, não sei se é, tá? Beleza? Então, professor, eu não posso fazer concurso para juiz, né, sem ter esses 3 anos de atividade jurídica, né? Exatamente. Você necessariamente terá que ter esses 3 anos de atividade jurídica para fazer o concurso, ser aprovado e entrar como juiz substituto. Beleza? Inciso 2. O inciso 2 vai falar da
promoção dentro da carreira da magistratura. Importantíssimo, prestem atenção, e agora vem uma série de informações muito importantes. São várias alíneas. Promoção de entrância para entrância, alternadamente por antiguidade e merecimento, atendida às seguintes normas. Ou seja, a promoção entre entrância, aquela entrância menor para a entrância maior, que é mais complexo, né? A atividade jurisdicional, aumento de demanda, etc., né? Ela é alternadamente por antiguidade e por merecimento. Se Isa foi promovida para uma entrância por antiguidade, a próxima será por merecimento, depois por antiguidade, depois e assim sucessivamente. Inclusive, vocês vão ver aqui que a promoção do tribunal também será alternada, ou por antiguidade ou por merecimento. Beleza? E aí, professor, o que é que acontece? Aí a gente vai continuar. A promoção por merecimento pressupõe, aqui são os pressupostos, né? Por antiguidade, deixa eu dizer a vocês, não tem dificuldade de vocês entenderem, né? Júlia se tornou juíza primeiro do que Isa, então Júlia é mais antiga. Paraíso se tornou juiz antes do que Júlia, logo, Paraíso é mais antigo do que Júlia. Aí é tranquilo, quem chegou lá primeiro como juiz é o mais antigo. O grande problema está no merecimento. Por quê? Porque tinha alguns problemas. Evitar que, por exemplo, Perpétua, que entrou por último, pudesse ser promovida por merecimento mais rápido do que alguém que já estava lá há mais tempo. Não, professor, mas uma coisa é antiguidade, a outra é merecimento. Sim, mas se colocou alguns freios, e a Constituição mesmo tem essa previsão. Então, vamos lá. A. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas na lista de merecimento. Deixa eu explicar a vocês. Digamos que Mercedes é juiz, esteve na primeira lista, já está na promoção por merecimento. Ele foi promovido uma hora por antiguidade e agora está na promoção por merecimento. Participou da primeira lista de merecimento, numa primeira promoção, não foi escolhido para promoção. Apareceu na segunda, também não foi promovido. Se ele aparece na terceira lista consecutivamente, o tribunal é obrigado a promovê-lo por merecimento. Ou, se ele aparece 2 vezes, aí na próxima ele não aparece, depois aparece mais 2 vezes, ou seja, 5 alternadas. Não, 2 vezes não. Ele aparece 2 vezes, uma ele não aparece, depois aparece uma vez, depois na outra não aparece, depois aparece 2 vezes, ou seja, 5 alternadas. Ele também o tribunal é obrigado a promovê-lo por merecimento, ou 3 consecutivas, ou 5 vezes na lista de promoção por merecimento, alternadamente. Beleza? Então, vamos lá. Foi o que ele disse aqui. B. A promoção por merecimento pressupõe aqui, para que você possa ser promovido, você que é juiz, ser promovido por merecimento. Quais são os pressupostos? Primeiro, você tem que ter 2 anos de exercício na respectiva entrância, no local onde você está exercendo a judicância, onde você está exercendo a jurisdição, no mínimo 2 anos. E depois aí se colocou um freio, gente, para evitar que pessoas muito novas fossem promovidas por merecimento antes das mais antigas. Você tem que pertencer à 5ª parte, da lista, da primeira à 5ª parte da lista de antiguidade. Me explique aí, professor. Vamos criar um tribunal aqui para a gente, para ficar fácil de fazer cálculo? Vamos. Digamos que o nosso tribunal tem um total de 15 juízes, não tem mais não, é pequenininho, nosso estado é pequenininho, do tamanho de uma rua. Aí só tem 15 juízes. Eu só vou poder
promover, segundo a Constituição, a primeira quinta parte desta lista. Ou seja, qual é a primeira quinta parte? Os três que estiverem acima, não é isso? Basta você dividir 15 por, né? Quinta parte é um quinto, não é isso? 15 dividido por 5 dá 3, ou seja, o quarto, o quinto, o sexto, eu não vou poder promover por merecimento, a não ser que um dos três que estejam ali na primeira quinta parte da lista de antiguidade não queiram. É isso que vai dizer aqui a linha, quer ver? A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz à primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago. Porque o juiz não é obrigado a aceitar a promoção, não, viu, gente? Vamos lá. Isa é juíza lá em Olindina e ela não quer ser promovida. Não há necessidade do tribunal removê-la de lá, porque vocês vão ver aqui que existe uma possibilidade de remoção, mas excepcionalmente, porque uma das garantias do juiz é a inamovibilidade. Ela pode ficar a vida toda dela como juiz em Olindina, ela não quer ser desembargadora, não quer vir para Salvador, ela quer ficar por lá. Pode, nada impede. Entendeu? Beleza? Vamos lá. C. Aferição do merecimento conforme desempenho pelos critérios objetivos. Aqui são os critérios objetivos de produtividade, presteza no exercício da jurisdição e frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Então, o juiz, para ser promovido por merecimento, ele tem que ter produtividade, né? Não pode ficar com os processos dormindo o tempo todo na mão dele, tem que ter presteza no exercício da jurisdição e tem que frequentar cursos oficiais de aperfeiçoamento, né? Ou cursos que sejam reconhecidos como de aperfeiçoamento pelo tribunal do qual ele faz parte. Beleza? Então, fiquem ligados nisso. D. A apuração de antiguidade, ou seja, quando você for promovido por antiguidade, né, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 dos seus membros, conforme o procedimento, e assegurado ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar a indicação. Vou explicar. Isa é a mais antiga do tribunal e vai ser promovida por antiguidade. Ela pode não ser promovida, excepcionalmente, se for por voto de 2/3 dos membros do tribunal, e mesmo assim, dando a ela o direito à ampla defesa. Só ocorre isso, só ocorre, gente. Vou dar um exemplo. Um juiz qualquer, ele está envolvido em uma série de ações que têm gerado problemas, né? A improbidade, etc. O tribunal pode impedi-lo? Pode, se for por volta de 2/3, dando a ele, obviamente, o direito à ampla defesa, como se fosse um processo administrativo de apuração. Né? Então, só assim ele não será promovido por antiguidade. Ou se ele não quiser também, né? Eu já disse a você. Não será promovido juiz, aqui a linha é, não será promovido juiz que injustificadamente retiver os autos em seu poder, além do prazo legal. O juiz que gosta de ficar com o processo o tempo todo na mão, ele está com os autos na mão, ele não é promovido. Não podendo devolvê-los ao cartório o seu devido despacho ou decisão, ou seja, você tem que devolver ou com despacho, se for despacho, ou decisão, se for decisão, seja ela interlocutória ou seja ela de mérito. Beleza? Professor, que a decisão interlocutória é aquela que não entra no banco do processo, que não analisam o conteúdo meritório. Vocês vão ver quando vocês chegarem em TGP. Beleza? Tranquilo? Professor,
até agora está tranquilo. Gente, poder judiciário não é difícil, logo a vocês. Não tem um pingo de dificuldade. Ele tem muitos detalhes. É, porque, veja só, o que a gente já disse até agora. Os órgãos que pertencem ao judiciário, né? Falei já do CNJ, mas depois eu vou explicar a estrutura do CNJ, a competência, etc. Falei onde é que ficam os tribunais superiores, o CNJ e o STF. Falei sobre a competência do STF, dos tribunais superiores em todo o Brasil. Falei que lei complementar de iniciativa do STF é que cria o Estatuto da Magistratura. Falei a vocês que hoje o Estatuto da Magistratura é uma lei complementar de 1979, a lei complementar 35, ou seja, nós não temos um atualizado. Falei que para o ingresso da magistratura, o indivíduo tem que fazer concurso de provas e títulos, né? E esse concurso de provas e títulos, ele precisa que a pessoa tenha, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. Esse concurso é fiscalizado pela OAB e o cargo inicial vai ser de juiz substituto. Veja quanta coisa a gente falou e que não tem dificuldade, mas tem uma necessidade de vocês estarem ligados. Falando da promoção, a promoção de entrância para entrância ocorre por antiguidade e por merecimento. Por merecimento, se o juiz tiver por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas na lista de merecimento, é obrigado a ser promovido. Falamos que para o juiz ser promovido por antiguidade, ele precisa ter 2 anos, no mínimo, de permanência na respectiva entrância. Ele precisa integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade, ou seja, para ele ser promovido por merecimento, ele tem que estar entre os mais antigos, né? Então, falamos que a aferição do merecimento é pela presteza, pela produtividade, por cursos de aperfeiçoamento. Ele não pode reter processos em mão, tem que devolvê-los decididos. Então, tudo isso a gente disse aqui rápido, em poucos minutos. Não é isso? Tranquilo? Aí, o inciso 3 vai falar sobre o acesso dos tribunais. Deixa eu dizer a vocês, logo de cara, que os tribunais, né, o acesso do juiz aos tribunais, virar desembargador, desembargador do trabalho, desembargador federal. Professor, você disse que não tem desembargador. Não tem na Constituição, gente, mas pode chamar, pelo amor de Deus. Ele não é apenas composto, os tribunais não são apenas compostos por juízes de carreira. Eles são compostos também com pessoas de fora, ou por advogados, ou por membros do Ministério Público. É mesmo, professor? É isso que chama de quinto constitucional? É. Todos os tribunais são formados de penal? Não, senhor. Quem tem a composição do quinto constitucional são os tribunais de justiça dos estados, do Distrito Federal e território, esses têm. Os tribunais regionais federais, esses também são compostos por juízes do quinto, né? Advogados e membros do Ministério Público. Os tribunais regionais do trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho. Estes têm quinto constitucional. O STJ é formado por 1/3, né? Aí, da advocacia e magistratura. Regionais eleitorais, nós, por exemplo, segure isso. Os juízes que não pertencem à carreira eleitoral são emprestados, e os advogados também são temporários. É verdade, professor? O cara pode ser juiz temporariamente? Pode. No caso da justiça eleitoral, ele fica por 2 anos, pode ser reconduzido por mais 2 e depois ele volta a advogar. Ele pode advogar desde que não seja na área eleitoral. Beleza? Vamos voltar? Vamos lá. Então, nós vamos para o próximo. Beleza? O acesso aos tribunais de segundo grau, que era o que eu estava falando, passear por antiguidade e merecimento alternadamente.
apurados à última ou única instância. Se Isa, a última instância, foi promovida por antiguidade, a próxima será o tribunal, ela vai ser promovida por merecimento. E o contrário aconteceria da mesma maneira. Beleza? O inciso 4 vai dizer o seguinte: a previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrado, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação de curso oficial reconhecido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado. Eu vou explicar a vocês rapidinho o que é isso. Os juízes gozam de 3 garantias fundamentais. Depois a gente fala logo de cara aqui, mas depois a gente pode falar mais. Vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade, suicídio constitucionais do juiz. O juiz ele não recebe vencimento como servidor público, nem recebe o nome da remuneração do juiz por ser agente público, como governador, como presidente, como prefeito, é subsídio. Uma parcela única que recebe o juiz. E, obviamente, não deveria ele receber nenhum outro penduricário. Não deveria. O verbo, às vezes, não é assim. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, o juiz não pode ter o seu subsídio redutibilidade de subsídio, não pode ter reduzido. Inamovibilidade, o juiz só poderá ser removido, né, se ele quiser, ou, né, obviamente, se houver uma necessidade. A gente vai ver lá a questão da remoção por interesse público, lá no inciso 8º, lá na frente. Segurem aí. Beleza? E o segundo, e o primeiro é vitaliciedade. Ele tem vitaliciedade no cargo adquirida após 2 anos de efetivo exercício da magistratura. Professor, e aí, quando ele faz 2 anos antes dele se tornar vitalício, né, ele precisa fazer um curso. Esse curso chama curso de vitaliciedade. Aí ele vai fazer esse curso de vitaliciedade para adquirir essa vitaliciedade depois de 2 anos de exercício. Professor, aí o senhor falou daquele 5º constitucional. Eu entendo que o juiz, quando chega no tribunal, vira desembargador, ele não precisa fazer vitalicidade, porque ele já é vitalício desde lá no início. Mas o indivíduo que é advogado, ele também tem que ficar 2 anos no tribunal como desembargador para ser vitalício? Não, senhor. No momento que ele toma posse, ele já é vitalício. É uma exceção. Ô, professor, então o cara pode entrar no Tribunal de Justiça, ou no Tribunal Regional do Trabalho, ou no TST, ou no TRE, sendo advogado, né, sem fazer concurso, e vai ficar lá até se aposentar como servidor público? Vai, gente. Previsão constitucional. Previsão constitucional. E isso ocorre como, professor? Vocês vão ver depois. Né? E ocorre através de concurso, de escolha da classe. Na verdade, hoje, como é? Nós tivemos agora a última eleição, teve uma vaga no Tribunal de Justiça, essa vaga não era de juiz de carreira, nem era de membro do Ministério Público, logo era de advogado. Concorreram alguns advogados que achavam que um requisito para isso, 10 anos de atividade jurídica, né? Notório saber jurídico, reputação ilibada. Aí se inscreve na OAB, hoje em dia sim, se inscreve na OAB, a OAB faz debates, eles fazem campanha, igual a campanha eleitoral. Nós, advogados, votamos numa lista sextupla, aí os 6 mais votados, a OAB envia para o respectivo tribunal. Como nesse caso aqui, exemplo nosso, foi Tribunal de Justiça, a OAB remeteu ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, por sua vez, faz a sua eleição também.
escolhe dentro desses 6. Aí, dos 3, ele envia para o chefe do Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo, professor? No caso do nosso exemplo aqui, que é o Tribunal de Justiça da Bahia, é o governador. Se fosse Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional PST, seria o presidente da República. E aí, professor, o presidente escolhe o mais votado? Não. Não existe obrigatoriedade do governador, presidente, escolher o mais votado. Ele escolhe aquele que ele quiser. Neste caso, os governadores últimos têm seguido uma lógica, têm escolhido os mais votados, e foi o que aconteceu aqui na Bahia com a eleição do professor José Aras, que virou desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia. Beleza? Tranquilão? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já falei de fortalecimento. 5. O subsídio dos ministros dos tribunais superiores. Subsídio remuneração, né, Lênin? Corresponderá a 95% do subsídio mensal dos ministros do STF. Ou seja, eu sou ministro do TST, um ministro do STF ganha R$1.000, então meu subsídio será de 95%, seria de 950. Verdade, verdade, verdadeira. Beleza? Tranquilo? E aí ele continua. E o subsídio dos demais magistrados, ou seja, dos outros magistrados que não forem do Tribunal Superior, serão fixados em lei e escalonados em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura do Judiciário Nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10%, não pode ter diferença a 10% do subsídio, nem inferior a 5%, nem também ser muito igual, né? Inferior a 5%. Nem exceder a 95% do subsídio dos ministros dos tribunais superiores, obedecendo, em qualquer caso, disposto nos artigos 37, 11 e 39, parágrafo 4º. Professor, então significa que os juízes, desde aquele juiz de primeiro grau, lá do interior, lá de Olinda, até o ministro do STF, não tem muita diferença de subsídio. Não tem muita diferença de subsídio. Beleza? Professor, só uma coisa, existe hierarquia entre juízes? É outra coisa que também não existe. Gente? Os juízes têm competência, mas não tem hierarquia. O juiz de Olindina tem competência na sua jurisdição, o ministro do STF tem jurisdição em todo o Brasil. Então, eles têm competências diferentes, mas um não manda no outro. Não existe essa hierarquia do mandar. Beleza? Obviamente, uma decisão de um tribunal superior em nível de recurso, ele tem que ser aplicado por todo mundo. Vamos lá. Uma súmula vinculante, porque a própria Constituição estabelece isso. Beleza? Só entendimento. Vamos lá, eu já falei de subsídio. O 6 é a questão da aposentadoria, né? A aposentadoria dos magistrados e a pensão dos seus dependentes já observarão que dispõe do artigo 40 lá, servidor público, né? Então, ele é um servidor público. E o 7º, o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal. Professor, o juiz da minha cidade, ele não mora lá, não. Ou deve ter sido, gente, porque foi autorizado pelo tribunal. Professor, eu fiquei sabendo que o juiz lá do meu interior, ele mora em outro estado. Deve ter sido autorizado pelo tribunal. Na outra turma, me perguntaram assim, professor, o juiz é obrigado a trabalhar há quanto tempo? Não existe isso. Até porque o juiz ele não trabalha somente no juízo de ele exerce a jurisdição, na vara, na seção judiciária, ele trabalha em casa também, despachando, dando decisões interlocutórias, dando sentença. Então, o juiz tem uma demanda grande, tá? A gente tem que entender isso. Pra você ter ideia, um aluno meu que era do Sindicato dos Servidores de Justiça, ele dizia que tinha juízes que eram responsáveis por 7 varas, né, diferentes, em cidades distintas aqui na Bahia. O que é ruim, né, gente? Porque a prestação jurisdicional...
prejudicado. Diga aí. O daqui, eu não sei nem onde mora, porque é juiz daqui de mais umas, acho que 5 cidades vizinhas. Aí, tá vendo aí o que você está Aí falando? fica Ou aqui, lá, seja, aqui, aí, lá, aqui, lá. se não tem, e aí fica difícil, porque, veja, vocês concordam que o juiz que é responsável por 5 cidades, ele não consegue fazer as coisas, a não ser a que são urgentes. Chega numa comarca e pergunta, vem cá, o que é que tem urgente aí? Tem habeas corpus, tem mandado de segurança, ele resolve. Quando ele acaba, tem que como é que ele vai botar o processo para andar se ele tem essa carga de trabalho? Não consegue, gente. Justiça seja É feita. assim Não estou mesmo. falando aqui do juiz, não estou falando aqui dos juízes que não querem trabalhar, que é a exceção. Os juízes que gostam de trabalhar, que é a maioria, não tem estrutura, não encontram coitados de estrutura, não tem servidores à disposição, tem que matar 1 leão por dia, são responsáveis muitas vezes por várias comarcas. Como é que eu vou compelir a esse juiz que ele tem uma produtividade porreta, coitado? Se o cara está em 7 varas, aí, meu irmão, aí me desculpe, aí o jurisdicionado, o advogado é prejudicado pela própria estrutura administrativa, pelo próprio Estado que não tem o cuidado de fazer mais concurso público para juiz, mais investidura de cargos de juízes, servidores públicos, para, obviamente, o juiz ter esse suporte e possa fazer com que o processo ande. A gente precisa, o Estado precisa dar estrutura aos juízes para que eles façam os processos andar. Processos precisam andar e, obviamente, muitas vezes não andam porque o juiz chega lá. Aí, quando chega no fórum, uma desgraça, não tem computador, não tem servidor, está pegando servidores emprestados da prefeitura. Aí você vai dizer o que esse juiz? Olha, esqueça tudo, deu nó, deu cambal. Não, não, ele é ser humano, irmão. Aí chega lá, 1.000 processos para ele dar sentença, porque estava sem juiz há um bocado de tempo, se vire adiante, todo mundo do Ministério exigindo, que coloque os feitos para andar, porque estava parado há muito tempo. Ele vai dizer o quê? Ele vai botar a medida do possível, do que ele consegue realizar. O ser humano não é assim, não. O juiz é ser humano. Né? Então, a gente critica quando tem que criticar, mas tem que reconhecer também que a gente vive num país que não dá estrutura nenhuma a servidor público, de resto. Ele que é exigido do servidor público, eu estou falando do juiz servidor público lá, né, agente público que ele é, né? Quando eu falo servidor público, eu estou falando do próprio agente público, né? O nomenclatura servidor nem se adequaria, mas seria o agente público lá, que se coloca muitas vezes num lugar que não tem a mínima estrutura. Aí, Lisa, um juiz responsável por 5 comarcas, 5 cidades. Porra, como é que esse cara vai ser responsável por 5 cidades? Aí você bota, professor, mas são 5 cidades pequenininhas. Sim, vai botando. 30 mil aqui, 50 mil ali, 100 mil ali. Aí quando você junta tudo, é um bocado de gente, um bocado de processo, né? É pouco processo para essa cidade, mas quando você junta todo mundo, aí, meu irmão, é punk. É punk. Aí vai lá, tem servidor? Não, não tem um serventuário da Justiça concursado. E aí? A prefeitura que empresta. Aí essas pessoas precisam ser treinadas, muitas vezes não tem qualificação. Porra, aí, né, sistema PJE, ou Projude, é Santo, qualquer que seja, a internet do lugar é péssima. Rapaz, é punk. Não queira apenas criticar, não. Viva também a posição do outro, cria essa empatia para você ver. Porque é muito fácil só criticar a função do juiz. Eu critico quando tenho que criticar, eu não tenho medo disso, ou a função do promotor, mas vá saber qual é a condição dele nesse interior aí da vida, né? Sem estrutura, sem internet, sem serventuário, né? Tem que ver isso também, tá? Vamos prosseguir aqui. Tá? Já falei da residência do juiz. Oitavo, o ato de remoção, aqui o que eu falei, ó, o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo Tribunal ou Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. Em regra, vível.
Você não pode ser retirado daquele lugar se você não quiser. Pode haver um ato de remoção ou de disponibilidade por interesse público, que deve ser fundamentado e dar a você, que é juiz, o direito à ampla beleza, a exceção à inamovibilidade. A remoção a pedido ou a permuta de magistrado, aqui é com relação ao magistrado que pede a permuta, a remoção ou a permuta de comarca de igual entrância, atenderá no que couber os dispostos na linha A, B, C do inciso 2, que é a questão da promoção e etc. Antiguidade, etc. Vamos lá, Isa está em Xorroxó, Perpétua está em Olindina, querem mudar. Pronto. Marcelo está lá, qual é o lugar de Marcelo? Esqueci o lugar. Aí quer trocar com outra pessoa para ele ir para uma comarca lá próximo da terra dele. Né? Se tiver, obviamente, essa condição de permuta, pode ser feita, a Constituição, inclusive, prevê isso. 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. A regra é que os julgamentos são públicos. Ipirá, né? Os julgamentos serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes, aos advogados ou somente a isto, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade ou interesse do sigilo não prejudique o interesse público e a informação. Em regra, é isso que ele está dizendo, né? Os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário são públicos. O juiz pode determinar, por questão de preservação de intimidade ou sigilo, né, e não no caso do interesse público, estabelecer o segredo de justiça. Ocorre, professor, ocorre nos processos que envolvem criança, que envolvem adolescente, que envolvem família, nos casos de assédio sexual, nos casos de estupro, né, normalmente eles seguem em segredo de justiça para evitar, assim, a exposição da pessoa, tá bom? Da intimidade, etc. 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, porque o tribunal também tem decisão administrativa, tem, né? Julgamento de servidor, em processo administrativo, etc. Sendo as disciplinares tomadas pelo voto de maioria absoluta dos seus membros, ou seja, decisões disciplinares com relação a servidores serão por maioria absoluta. A 11º, o 11º inciso, o inciso 11, ele é interessante. Prestem atenção. Vocês sabem quantos desembargadores tem São Paulo? Não, professor, 360. Vocês sabem quanto tem o Rio? Não, eu também não sei, não, mas eu acho que o Rio tem mais de 180, deve ter uns 200 e tanto. É muita gente. A Bahia tem mais de 60. Os tribunais de justiça, o inciso 11, ele veio salvar o Tribunal Pleno. O que é o Tribunal Pleno? São todos os componentes do tribunal, né, do órgão do tribunal, que vão decidir sobre algo. É competência do Pleno, significa que se você tem um tribunal com 360 desembargadores, é competência do Pleno algum tema, todos os 360 deveriam votar. Olha que desgrande. Então, professor, aí, pau, 360 tem que botar no ginásio isso. Mas é por isso que a Constituição, no seu inciso 11, criou o que a gente chama de órgão especial. Ele vai dizer o seguinte: nos tribunais com número superior a 25 julgadores. Então, se você tem um tribunal, seja ele federal, estadual, que tenha mais de 25 julgadores, mais de 25 desembargadores, mais de 25 ministros, mais de 25 juízes de TRF, juiz de TRT, que hoje a gente chama de desembargador do trabalho, desembargador federal, né? Poderá ser constituído, e eles constituem, um órgão especial com no mínimo 11 e no máximo 25 membros.
para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e metade por eleição do Tribunal Pleno. Então, vamos lá, São Paulo. Eu não sei quanto tem o órgão especial de São Paulo, não, mas deve ter 25 julgadores, né? São Paulo tem 360 julgadores. Quem vai fazer a vez do Pleno vão ser os 360? Não, vai ser esse órgão especial que vai julgar como se tivesse julgado todos os 360. Chama-se órgão especial. Eu sei que quem fica lá são pessoas que vão levar um tempo. O regimento interno vai estabelecer quanto tempo vai ser o mandato em órgão especial, 2 anos. Então, fica 2 anos no órgão especial, depois sai em outra composição. Para que todos do tribunal possam fazer parte do órgão especial. Beleza? Então, é para isso. Então, para evitar que na Bahia, os 60, eu acho 64 aqui, os 64 desembargadores, quando for um tema de competência do Pleno, tenham que julgar, tenham que dar o voto. Obviamente, tem um órgão especial que vai fazer a função deles, tanto administrativa quanto jurisdicional, quanto de julgamento. Belezinha, gente? Chama-se órgão especial. Basta você ir na estrutura que vocês vão ver. Tem que ter no mínimo 11 e no máximo 25 julgadores, e só pode ser feito em tribunal com mais do que 25 julgadores. Professor, é por isso que no STF não tem órgão especial, né? Porque o STF só tem 11, exato. 11 julgadores. São tribunais acima de 25 julgadores. É correto afirmar que o STF, como tribunal, tem órgão especial? Errado, professor, porque o STF tem 11 julgadores e o inciso 11 do artigo 93 estabelece que o órgão especial será criado nos tribunais com mais de 25 julgadores para ter atribuições do Pleno, tanto jurisdicional quanto administrativa, e sua composição é de metade por antiguidade e metade eleito pelo próprio Pleno. Beleza? Beleza, estão certíssimos, miserável. 12º, vamos lá. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau funcionando nos dias em que não houver expediente, forense normal, o juiz de plantão. A justiça não para, viu, gente? Final de semana tem juiz de plantão, à noite tem juiz de plantão. Eu mesmo, semana passada, nós entramos no plantão com um pedido de internação de uma pessoa. Foi no plantão, a gente deu entrada meia-noite. Juiz tem, juiz de plantão, beleza? O número de juízes, isso é uma mentira. Na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. O Brasil sofre, viu, gente? Sofre de uma ausência de juízes. Nós temos muito poucos magistrados, tem um déficit enorme de juízes. Precisamos de concurso para juízes para que a gente possa efetivar mais a jurisdição. A jurisdição não pode ter o seu tempo demorado por ausência de estrutura, pelo amor de Deus, quanto mais por ausência de juízo. Os servidores receberão delegação para a prática de atos administrativos e atos de mero expediente sem caráter decisório, o juiz, por delegação, passar essas atribuições para que não sejam de julgar, tá? Para os servidores, né? Serventuário. E 15, a distribuição dos processos será imediata em todos os graus de jurisdição. Lembrando que, quando há mais de um juiz, a distribuição é aleatória para evitar que haja qualquer possibilidade de manipulação no processo. Beleza? 94 vai falar o que eu falei. 1/5 dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados, do Distrito Federal e Território, será composto por membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais
de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista 6 pelos órgãos de representação da respectiva classe. Parágrafo único. Recebidas as indicações, ou seja, a lista 6, o tribunal formará uma lista tríplice, enviando ao Poder Executivo que, nos 20 dias subsequentes, não escolhe nem a pau, escolherá um dos seus integrantes para a nomeação. Rui Costa levou aí meses para escolher o desembargador. Né? Então, deixa eu só falar a vocês uma coisa. Apesar daqui falar de TRFs e TJ, se a gente for ver lá no Tribunal Regional do Trabalho, vocês vão ver que lá o TRTs e TST também é formado, composto da mesma maneira com o 5º constitucional. Belezinha? E aí nós vamos para o nosso 95, que vai dizer o seguinte: os juízes gozam das seguintes garantias, olha elas aqui. Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício. Lembra que eu falei a você? Dependendo da perda do cargo neste período de deliberação do tribunal, que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos, de sentença judicial transitada e julgada. Se você é juiz, você ainda não conseguiu a vitaliciedade, você pode perder seu cargo, depende de quem, de decisão do tribunal. Mas se você já é vitalício, você depende de uma decisão judicial transitada e julgada, uma sentença judicial que transitou e julgada. Por isso, professor, que às vezes a gente vê o juiz que comete crime, ele é aposentado porque é o máximo que se pode dar como punição administrativa, enquanto aguarda a sentença judicial transitar em julgado para que ele perca o cargo, é verdade. Aí a gente fica com a sensação de que o juiz comete um crime, na verdade, e que ele é aposentado. Não, gente. Ele pode perder o cargo, ele pode perder a aposentadoria, tudo se ele já for aposentado. Lembra do juiz Nicolau dos Santos Neves, né? O juiz Lalau? Ele demorou, mas perdeu. Né? Salvo engano, a aposentadoria. Ele estava aposentado, perdeu a aposentadoria. Por quê? Porque transitou em julgado a sentença contra ele. Ele já era vitalício, ele só vai perder o cargo se houver sentença judicial transitada e julgada. Como? As sentenças aqui no Brasil demoram, porque os processos demoram. Aí a gente reclamando de novo da demora do processo. A gente fica com a sensação de que o juiz comete um crime, né? E ele, obviamente, é apenas aposentado. Você diz, o cara comete um crime e aposentado, é melhor para ele, né? Mas não é assim. É porque a gente não entende que, infelizmente, o processo demora e é por isso que ele não perde o cargo, beleza? Então, a gente fica com essa sensação. Outro dia, teve um membro do Ministério Público que goza das mesmas garantias que perdeu o cargo no interior desse aí do Brasil, lá, aqui para o Nordeste, porque já tinha feito uma série cometido uma série de crimes, etc. E ele não era vitalício, tinha 2 anos. E aí o que foi que aconteceu? O próprio Ministério Público, né, o conselho lá do Ministério Público, decidiu a perda do cargo dele, né, a liberação do próprio Ministério Público. Se ele já tivesse, professor, os 2 anos aí sentença, né, mesmo sendo membro do Ministério Público, sentença judicial que transita em julgado, beleza? Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, no formato 93.8, ou seja, lá que a gente viu, quando, né, por interesse público e por maioria absoluta, ele pode ser removido, beleza? Mas dando a ele o direito à ampla defesa. Lembrem disso, beleza? Vamos lá. Irredutibilidade de subsídio, disposto do artigo 37, 10 e 11, no 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 156, 153, parágrafo 2º e 1º. Parágrafo único, aí vem a vedação do juiz. Aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Ou seja, o juiz só pode acumular 2 cargos quando o outro é de magistério, não é isso? Por isso, Moro, quando ele era juiz, ele
era professor da Universidade Federal do Paraná. Ele aí pode, porque o inciso 1 do parágrafo único do artigo 95 prevê isso. Verdade, verdade. Mas, quando ele quis ser ministro, ele teve que se exonerar, não é isso? Ele teve que pedir demissão, sair da magistratura, porque é incompatível. Não pode ter dois cargos, não. Receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação no processo. Não pode. Né? Dedicar-se à atividade político-partidária. Se você quiser se dedicar, você deixa de ser juiz. Né? Isa, e fazer parte de um partido. Marcelo, Perpétuo, Mercedes. Né? Então, Paraíso não. Paraíso não quer saber de partido. Então, aí a gente aí vê que aqui no inciso 3 proíbe, é vedado, dedicar-se à atividade político-partidária. 4, receber a qualquer título ou pretexto auxílio, lá vai Isa falar mal do colega, né? Auxílios e contribuições de pessoa física ou entidade pública privada, ressalvado o previsto em lei, e, obviamente, o 5, que é o que a gente chama de quarentena. Exercer, preste atenção na quarentena, exercer a advocacia no juízo tribunal do qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Então, veja que é interessante vocês verem isso aí. Você era juiz em Pirá, se aposentou, pode exercer a advocacia lá só depois de 3 anos. É o que a gente chama de quarentena. Para evitar. Pode retornar a lecionar, pode. Ele pode tudo. Ele só não pode voltar a ser juiz, né? A não ser que ele faça novo concurso. Né? Poder pode, né? Basta ele fazer novo concurso. Mas ele não pode. Ele foi exonerado como ministro, agora ele só pode ser juiz se fizer novo concurso. Professor, ele pode ser professor de instituição privada, né, se contratar, ou se ele fizer concurso público, porque ele também largou a Universidade Federal do Paraná, se não me engano, ele pediu demissão lá antes de ser ministro. Ele largou o cargo público, né? Então, professor, ele largou o cargo público, largou. Professor. Nesse momento ele está ganhando quanto? Diga, querida. Professor, quando a pessoa quer ser juiz, ela faz concurso colocando a área de atuação, porque, por exemplo, tem juiz do trabalho, tem juiz que é da área do crime. Então, boa pergunta. São concursos específicos, não para a área crime. Vamos lá. Isa quer ser juíza do Tribunal de Justiça da Bahia. Então, ela vai fazer concurso para o Tribunal de Justiça da Bahia. Ela vai começar como que a gente chama de clínico geral, porque vai cair numa comarca pequena, faz tribunal do júri, faz crime, faz civil, faz família, faz... Não é isso? Faz casamento, desata nó, né? Apaga incêndio. Coitado de juiz em cidade pequena, ele é tudo. Né? Só falta apitar a barra, né? Mas ele faz tudo. De tribunal do júri à família. Né? É verdade. E se você quiser, você faz para ele. Professor, eu quero ser juiz do trabalho. Aí você espera abrir concurso para a Justiça do Trabalho, você faz concurso para a Justiça do Trabalho. Professor, eu quero ser juiz federal. Aí você espera abrir concurso para o TRF1, que é daqui, nós estamos subordinados a ele, para que você seja juiz federal. Professor, eu quero ser juiz militar federal. Aí você espera abrir, é pouquíssimo, deve ter 2 aqui, né? Na Bahia, fica ali na paralela, Justiça Militar Federal. Né? Isso especificamente. Na comum, seja ela federal ou estadual, você vai, obviamente, fazer tudo no início e depois você acaba se especializando, né? Isa vai para crime, né? Paraíso foi para civil, mas não impede dele atuar, porque quando ele faz concurso para juiz, e não para juiz criminal, ou juiz civil, ou juiz de família, ele vai para juiz.
E o trabalho não tem competência criminal. Tanto que você não estuda direito penal ou direito processual penal para juiz do trabalho. Assim como você também não estuda direito do trabalho nem processo do trabalho para juiz comum, seja ele juiz de Estado, a gente chama de juiz de direito, e juiz federal. Tem diferença, tá, gente? Juiz de direito é nomenclatura para juiz do Estado e juiz do Distrito Federal e Território. Juiz federal é a nomenclatura que se dá ao juiz federal. O trabalho chama ele de juiz de direito, porque ele é juiz federal, porque é a nomenclatura assim. E juiz do trabalho não é juiz de direito, é juiz do trabalho ou juiz federal do trabalho. Juiz leigo, estou me perguntando, juiz leigo, gente, ele é um serventuário da justiça, ele não é um juiz, ele é apenas o juiz no nome, mas ele não é um juiz togado, não entra aí nessas características que eu falei. É temporário, inclusive é reda, né? É um advogado com 5 anos de magistratura, 5 anos de atividade jurídica, faz o concurso para juiz leigo, atua na instrução, tem as competências do juiz aí nesse caso, mas com as competências restritas, porque ele faz audiência de instrução, ele faz a minuta da sentença, mas quem faz a correção é o juiz togado, porque a competência de dizer o direito é de um juiz. Ele é como se fosse um assessor do juiz especificamente para na instrução e na decisão. Beleza? Chama-se juiz leigo. Tranquilo? Deu para entender? Então, juiz leigo, professor, não é efetivamente Sua Excelência o magistrado, não. Ele é um serventuário, como é o assessor do juiz, como é um técnico, viu? Só que ele, inclusive aqui na Bahia, ele é juiz leigo através do REDA, ele é temporário, né? Um tempinho depois dele. E ele pode advogar? Advoga. O juiz leigo normalmente advoga. Não advoga nos juizados, onde ele exerce normalmente a sua função. Eu sou juiz leigo da Justiça Criminal. Pronto, você não pode atuar na Justiça Criminal de Salvador, mas você continua advogando no outro turno, se der tempo. Entendeu, gente? Deu para entender? Juiz leigo, o que é juiz leigo? Ele não é Sua Excelência magistrado, ele não é juiz togado. Ele é um servidor público, né, temporário aqui na Bahia, né? Não sei se em algum lugar tem juiz leigo de carreira, mas aqui na Bahia ele é temporário, ele é admitido através do regime jurídico administrativo que nós chamamos de REDA aqui, né? Que a gente gosta de botar uns apelidos legalzinhos. Diga. O juiz eleitoral, ele pede para ser nomeado, já que é temporário, 2 anos só? Não. Boa pergunta. A gente vai ver que o juiz eleitoral, a justiça eleitoral não tem juiz de concurso. Você nunca vai ver, pelo menos enquanto a Constituição estiver em vigor, alguém fazendo concurso. Isa fez concurso para juiz eleitoral, né? Perpétua fez... Não vai. Não vai. Silvano fez para... Não vai ver, porque não existe. A justiça eleitoral ela é preenchida, os juízes eleitorais são preenchidos pelos juízes estaduais, juízes de direito. Eles atuam periodicamente como juízes eleitorais. Quando não tem juiz eleitoral ou juiz de direito, pode ser um juiz federal também, mas normalmente é juiz estadual. E a composição lá em cima, vocês vão ver que é feita por desembargadores do Tribunal lá em cima que eu falo no TRE, tá? Por desembargadores, por juízes de direito, por desembargador do Tribunal de Justiça, por juiz federal e por advogado. Esses advogados são eleitos também pela classe e aí, obviamente, nomeado pelo chefe do executivo para assumir durante 2 anos, pode ser renomeado por mais 2 anos e depois dele. Durante aquele período, ele é juiz. Porque a justiça eleitoral, ela tem serventuários de carreira, tem. Se você quiser fazer concurso para analista, se quiser fazer concurso para técnico, beleza, você vai ficar na Justiça Eleitoral. Mas a Justiça Eleitoral não possui magistrados de carreira. Os magistrados dela são emprestados da Justiça Comum Estadual, Federal, né, tribunais de justiça e a advocacia. A gente vai ver quando chegar lá. Deu para entender? Tranquilo? Vamos lá.
que é que tem mais aqui? Vamos ver logo aqui. O 96 é rapidinho, para que a gente se livre do 96 e fique para a próxima aula 97. Compete privativamente, inciso 1, aos tribunais eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Ou seja, se organizar internamente. B, organizar sua secretaria, seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, valendo pelo exercício da atividade correcional respectiva, que é a administração mais a correição. Prover, na forma prevista nessa Constituição, os cargos de juízes de carreira da respectiva jurisdição, ou seja, fazer concurso, prover, né, os cargos, quando tiverem vagas. D, propor a criação de novas varas judiciárias. Às vezes ocorre, né? Vamos lá, só tinha vara crime, agora é necessário ter um especializado em tóxicos. Aqui na Bahia nós temos. Crimes contra a mulher, aí cria uma vara de crime contra a mulher. Pronto, cabe aí. A criação de novas varas judiciárias. Prover por concurso público de provas ou de prova de título, obedecendo o disposto no 69, parágrafo único, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança a se definidos em lei. Ou seja, preencher os cargos de serventuários, a não ser os cargos em comissão, porque tem, né? Assessor desembargador, um desembargador qualquer, vamos lá. Um de vocês chega ao Tribunal de Justiça, vira desembargador, aí diz assim, pai, eu vou chamar Edson para ser meu assessor em cargo em comissão. Pode? Pode, vocês nomeados sem concurso, mas, obviamente, eu não tenho garantia nenhuma, né, de estabilidade. A qualquer momento eu posso ser exonerado. Está aqui, né, previsto. Conceder licença, férias, outros afastamentos a seus membros, que é a atuação administrativa, né, dos seus juízes, servidores, que se forem imediatamente vinculados, beleza? Aí isso é a função do tribunal. Ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e ao Tribunal de Justiça, propor ao Poder Legislativo respectivo, observado 169, a alteração do número de membros dos seus tribunais inferiores, né? Ou seja, a criação de mais vagas para o tribunal, criação e extinção de cargos e a remuneração dos seus auxiliares e dos juízes que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio dos seus membros e do juiz inferior, a criação e extinção dos tribunais inferiores. Quando é um tribunal que esteja lá numa competência abaixo, criação e extinção de tribunais inferiores e alteração da organização e divisão do judiciário. E o 3, os tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Território, bem como os membros do Ministério Público nos crimes comuns e de responsabilidade ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Ou seja, quem julga os juízes quando comete crime, os promotores de justiça, os procuradores de justiça, segundo diz aqui o inciso 3 do artigo 96, são os tribunais de justiça. Beleza, gente? Vamos ficar por aqui. Deu para entender? Gostaram do tema? O Poder Judiciário é tranquilão. É um tema bom, cheio de detalhes. Né, professor? Eu acho mais que os outros. Eu acho também, eu acho legal. Eu acho o tribunal, eu acho falar do Poder Judiciário muito melhor do que os outros. Beleza? Vou largar o material no mudo daqui a pouco para vocês, tá? Se Beleza, cuidem. Professor. Melhoras aí. E até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Bom dia, professor. Obrigada.